Olá, tudo bem? Como eu disse no vídeo anterior, este vídeo é para reagir à entrevista dada pelo Haddad ao Eduardo Moreira. Eu quero começar pedindo desculpa porque depois que eu publiquei o vídeo, notei que havia uma parte que o som estava com alguma interferência, mas é um pedaço relativamente curto. E espero que vocês não tenham deixado de ouvir até ao fim por causa disso, porque, como eu disse, essa entrevista é uma entrevista bastante importante porque ela toca em pontos que é extremamente importante que você entenda na sua profundidade. Primeiro, eu quero falar sobre a questão da taxação dos super ricos. Aquilo que o governo está a propor é algo muito aquém daquilo que seria razoável, como aliás o Eduardo Moreira chamou a atenção. E o Haddad tem consciência disso. Porquê? Porque no resto do mundo, em todos os países da OCDE, os impostos pagos pelas pessoas que ganham mais é substancialmente superior aos 10% que está sendo proposto, que é um valor ridículo. Mas eu compreendo a dificuldade do Haddad em conseguir sequer que esses 10% sejam aprovados. Eh, ele, como é que ele tentou encaixar a coisa de forma a ter alguma perspectiva de êxito? E isto, por si só, é prova mais do que suficiente de que a grande maioria do Congresso não está lá para defender o interesse da maioria da população, mas de um grupo muito reduzido de pessoas, da qual eles fazem parte. Um dos problemas do Congresso tem a ver, primeiro, com o facto dos próprios deputados, na sua maioria, fazerem parte dessa elite que ganha bem acima da média dos brasileiros. Por outro lado, eles serem pessoas que, vamos falar as coisas exatamente como elas são, se vendem com extrema facilidade a quem estiver disposto a pagar. E claro, quando os valores que estão em causa são da ordem dos bilhões, dispor de alguns milhões para comprar deputados não é fácil, não é difícil. Pelo contrário, é muito mais fácil do que tentar convencer o deputado através da argumentação. Até porque, quando não se tem argumentos para se conseguir convencer o deputado, o dinheiro é bastante eficiente na hora desse convencimento. Aí, quando você defende isso, o que é que você vai ouvir? Trata-se de uma luta de rico contra pobre ou de pobre contra rico. Não é verdade. Trata-se de uma luta por justiça fiscal. Porque quando se põe a coisa dessa maneira e quando se tenta passar a ideia, que é uma coisa que a direita e essa elite tenta passar, que existe uma inveja da riqueza do outro, é para que você se sinta mal ao reivindicar essas coisas, para incutir em você a ideia de que de facto o seu problema é um problema seu, que é um problema de inveja, quando não é verdade. Porque se existe algum problema desse tipo, é o problema da ganância dessa elite, que quer sempre ganhar mais e mais e sempre à custa das classes sociais mais baixas. Então, não se deixe iludir sobre isso. A luta que está em causa é a luta para que você passe a pagar menos. Porquê? Porque você neste momento está a pagar muito acima do que corresponderia a uma pessoa com o seu nível de rendimento. E isso só acontece porque quem ganha acima está a pagar muito menos do que o correspondente à renda que eles têm. Então, se cada um pagar proporcionalmente a sua renda, todos acabam por pagar menos. E, evidentemente, aqueles que menos têm passam a pagar ou nada, porque não têm rendimento sequer que justifique que eles tenham que pagar, a contribuir em alguma coisa para o orçamento do Estado, já contribuem muito consumindo, e acreditem, o consumo é uma excelente forma de gerar riqueza para o Estado e para as empresas, porque as empresas dependem do consumo para as pessoas, das pessoas para poder produzir, porque se não houver consumidores, elas não têm o que produzir. Então,
se o Estado deixa de arrecadar dinheiro de quem não pode pagar, essa pessoa fica com mais recursos para poder consumir e isso também ajuda a ativar a economia. Mas, evidentemente, o Estado depende dos impostos para sobreviver. E quem é que vai ter que pagar aquilo que não está a pagar? Aquilo que lhe é devido? São aquelas pessoas que usam boa parte daquilo que ganha não para gerar riqueza, mas para acumular fortuna. O outro ponto que eles citaram foi em relação ao ITR. Este ponto é um ponto que eu acho que muita gente pode não ter entendido muito bem e, sobretudo, não ter entendido em como é que isso afeta a elas. Afeta da seguinte maneira. Quando um grande proprietário de terras paga um valor ridículo comparativamente. Vamos pôr a situação da seguinte maneira. Imagina que você vive no interior do Brasil, numa pequena cidade, onde tem a sua casinha e paga o IPTU. Você sabia que o IPTU que você paga pela sua casa é substancialmente superior a que alguns latifundiários à sua volta, milionários ou até mesmo bilionários, pagam pela sua terra? Você acha que isso é justo? Aí você pode dizer, bom, mas tá, e se eles não pagarem, o que é que isso me afeta? Afeta porque provavelmente você está a pagar o IPTU que está a pagar, precisamente porque quem deveria estar a pagar mais em proporção ao valor das propriedades que tem, não está a pagar absolutamente nada. E vocês sabem o que é mais curioso? É que esses grandes latifundiários sabem pressionar e normalmente têm bons resultados pressionando as prefeituras para construir estradas melhores para chegar às suas propriedades. Então, se você vive numa dessas cidades e tem que, ao sair de casa, enfrentar a lama sempre que chove, porque a prefeitura diz que não tem dinheiro para asfaltar a rua em frente à sua casa, mesmo você pagando o IPTU que paga, provavelmente isso acontece porque esses latifundiários que têm grandes extensões de terra e têm capacidade financeira para contribuir para o orçamento da prefeitura muito mais do que contribui, estão a ser beneficiados do seu IPTU para que se faça, para que se asfalte ou se melhore as ruas de acesso à sua propriedade. É aí que uma coisa que aparentemente não lhe afeta diretamente se mostra exatamente toda a sua perversão, o quanto você acaba sendo penalizado por uma coisa que, por ser por via indireta, você provavelmente nunca se deu conta que é assim que as coisas funcionam. Em relação a outra questão que eles levantam, que também tem a ver com propriedade de terras, o facto de haver cerca de 200 bilhões de reais em dívidas desses grandes proprietários. Vocês repararam num aspecto que eles chamaram a atenção? É que esses proprietários que têm essas dívidas altíssimas, em alguns casos que provavelmente superior ao valor das terras, continuam a receber ajuda do Estado, ou seja, eles devem ao Estado, e o Estado, que é credor, além de não receber aquilo que lhe é devido, ainda se dá, ainda dá o benefício a esse infrator de receber ajudas diretas do Estado através, por exemplo, do Plano Safra e, por exemplo, no caso da exportação dos seus produtos, em que não tem qualquer tipo de imposto. Eles não pagam absolutamente nada, ainda recebem ajuda do Estado, sendo que são devedores. Como é que o Estado deveria resolver isso? Bom, deveria resolver isso não só em relação aos proprietários de terras, mas inclusivamente a pessoas que têm prédios devolutos dentro das cidades, que estão muitas vezes em ruínas, sem nenhuma condição de pessoas lá morar, e que também têm o PTU de tal forma atrasado que a dívida já é superior ao valor do imóvel. O que deveria fazer-se era simplesmente o Estado retomar a posse desses bens por conta da dívida, e no caso da dívida ser superior ao valor do imóvel, essas pessoas deverão ainda continuar
a ter que pagar o restante da dívida que essa propriedade não foi suficiente para cobrir. E porquê que isto é importante? Porque se isso não for feito, a pessoa acaba por ser beneficiado de forma indireta, porque acaba por saldar uma dívida de um valor, sei lá, vamos supor que há casos disso que eu já ouvi falar, até no debate quando foi das eleições, que havia casos desses em São Paulo, que a dívida dos imóveis chegava a ultrapassar 2, 3 vezes o valor do imóvel. Se a pessoa entregar o imóvel à prefeitura e com isso a dívida ficar paga, ela acabou por ser beneficiada. Não, não pode ser assim. Ela deve perder esse imóvel e deve ter outros bens penhorados à prefeitura até que elas paguem aquilo que é devido, inclusivamente com juros e correção monetária. Essa justiça, isso trata-se de justiça, porque o Estado, sempre quando é para ir buscar o imposto às classes sociais mais pobres, ele não abdica de receber e muitas vezes as pessoas não têm forma sequer de dizer que não, porque o imposto é debitado logo na folha de pagamento. A pessoa não tem sequer a possibilidade, ao contrário desses detentores dessas propriedades, de deixar de pagar o imposto que é devido. Outro ponto que ele fala do CARF, que é outro ponto que muita gente não deve nem fazer ideia do que é que se trata. O CARF é o seguinte: o CARF é, vamos supor, entre aspas, um tribunal que julga questões tributárias entre o devedor e o credor. No CARF, no Brasil, acontece uma coisa que não acontece em nenhuma parte do mundo, como o Haddad chamou a atenção, que é ter paridade entre as partes. O que é isso? Vamos supor que o CARF, eu não sei exatamente quantas pessoas são neste momento, vamos supor que sejam 8 representantes. 4 representam o devedor e 4 representam o Estado. O que é que... Isso já é uma coisa que não acontece. Normalmente o que acontece é que a maioria, vamos supor que sejam os mesmos 8, seriam 3 representando os devedores e 5 representariam o Estado. Dessa forma, o Estado teria maioria. Mas vamos partir do princípio que se mantivesse a paridade. Em caso de empate, deveria ser a favor do Estado. Porquê que deveria ser a favor do Estado? Por uma questão muito simples. É que quando se dá ao devedor a possibilidade de, em caso de empate, ele vencer, isso vai beneficiar sempre o devedor. Porquê? Porque aqueles 4 representantes do devedor vão sempre votar a favor do devedor. Por isso, nenhuma questão vai ser julgada a favor do Estado, por mais evidente que aquele devedor de facto teria que pagar e que a razão está do lado do Estado. Então, por mais que a razão esteja do lado do Estado, o que é que vai acontecer? Na pior das hipóteses, acontece um empate. E se no caso de empate é a favor do devedor, o Estado vai perder sempre. Sempre. E em que é que isso, mais uma vez, lhe prejudica a si? É que quando o devedor deixa de pagar imposto, o Estado vai ter que buscar imposto no outro lado qualquer. E em que lado ele vai buscar imposto? Daqueles que não podem recorrer ao CARF. Quem é o que não pode recorrer ao CARF? Mais uma vez, é o trabalhador que tem o seu imposto deduzido logo na fonte, no momento que recebe o seu salário. Dessa forma, a corda está sempre a arrebentar do lado mais fraco. Está a ver como uma coisa que aparentemente não diz respeito lhe acaba por afetar diretamente? Finalmente, a questão das betas. A questão das betas, eu também sou totalmente contrário. Acho que não deveria pura e simplesmente existir. Porque ela funciona numa lógica de máfia. Não existe exemplo, inclusivamente aqui na Europa, os casinos são legais. Até aqui, relativamente próximo de onde eu moro, existe um casino. E toda a gente sabe que os casinos funcionam numa lógica mafiosa. Aquilo é sempre feito de forma que o casino lucre sempre. Aliás, uma das razões porque o Trump é ridicularizado
nos Estados Unidos é pelo facto de ele ter tido uma das coisas que lhe é atribuídas, e que é verdade, ocorreu, é que ele conseguiu ter a brilhante capacidade de falir um casino. Ele cria um casino agora não me recordo o nome da cidade. O Trump conseguiu falir um casino que ele criou em Atlantic City. Inclusivamente, o prédio foi implodido. Portanto, uma coisa que é feita para dar lucro sempre, o Trump nem nisso conseguiu ter sucesso. É para ver o brilhante presidente, o brilhante negociador, o brilhante empresário que está neste momento na presidência dos Estados Unidos. Mas vamos voltar a essa questão das bets. As bets são usadas, sobretudo, por organizações do crime organizado, inclusivamente, como aliás é dito também nessa entrevista, como forma de lavar dinheiro. Em que consiste essa lavagem de dinheiro? É que uma das grandes dificuldades que o crime organizado tem é como ele lida com o dinheiro vivo, é depois como esse dinheiro que foi obtido de forma ilegal eles conseguem usar esse dinheiro sem evidenciar que se trata de um dinheiro obtido de forma ilegal, que eles não consigam justificar a fonte. Uma das formas de fazer é usar as bets. De que forma? Por exemplo, entrando na questão do jogo, em que eles conseguem justificar que os ganhos que eles obtiveram foi, por exemplo, com as tais apostas online e depois isto em acordo com os donos, que muitas vezes têm ligações diretas com essas organizações, eles conseguem então dar essa imagem, essa limpeza. É algo que já acontece com os casinos físicos, mas com os casinos online ainda mais. Agora, houve para mim uma novidade nessa entrevista, que foi o facto do Eduardo Moreira ter falado que essas bets, ao contrário do que eu pensava, em que a maioria da sua arrecadação, da sua renda, fosse das apostas desportivas, não é assim. As apostas esportivas representam cerca de apenas 20% do faturamento dessas bets. A grande faturação vem do casino. E lá está. E o casino, eu sinceramente não entendo como é que alguém é capaz de usar um casino online, que é uma coisa que, obviamente, se já os casinos físicos eles têm formas de garantir que as pessoas só ganhem quando eles achar que é importante dar um prémio a alguém para transmitir, para que as pessoas continuem a apostar, afinal de contas. No caso dos casinos online, naturalmente o script está manipulado de forma a controlar exatamente quando vai sair prémio, quando não vai. De forma que quanto mais você apostar, mais você vai perder. Agora você pode dizer, tá, mas isso depois é um problema das pessoas. Não é bem assim. O jogo é um vício igual a tantos outros. Da mesma forma que pessoas que têm, por exemplo, vício no álcool, isso é um problema dramático para elas e para a família. O vício no jogo é em tudo semelhante. Então o Estado tem sim obrigação por zelar pela saúde das pessoas. Da mesma forma que toda a gente aceita e que é natural que o Estado crie restrições, por exemplo, à publicidade sobre o álcool, porque não? Porque é que em relação
as apostas há de ser diferente quando o dano que elas podem causar às pessoas é tão grande ou até eventualmente maior do que uma pessoa que tem o vício no álcool. É claro que há pessoas que quando vão fazer, que são da mesma forma que há pessoas que conseguem beber socialmente, há pessoas que conseguem apostar com a consciência de que ali não é para ganhar dinheiro, é um entretenimento sem que isso lhes cause dano. Mas só que existe um número significativo de pessoas, e é normalmente com essas que as betas ganham mesmo muito dinheiro, que têm na genética delas o problema do vício nessa questão do jogo. Então o Estado tem assim a obrigação de intervir. E se por um lado é verdade que é extremamente complicado para o Estado proibir as bets, porque as pessoas acabam por apostando em casas ilegais noutros países e é muito difícil, extremamente difícil controlar isso, o Estado alguma coisa tem que fazer. Nem que seja aplicar impostos muito mais pesados ao lucro dessas empresas. Tem que ser impostos pesados e que impostos esses que inclusivamente deveriam se destinar a tentar reparar de alguma forma o dano que essas empresas causam. Mas o ideal de facto seria acabar com elas, porque por mais que o Estado intervenha através de impostos, ou seja, aquilo que for, o problema na sua essência vai se manter. Então, o que o Estado deve fazer, primeiramente, porque é a arma que tem, é de facto criar regras extremamente rígidas para limitar os danos que essas empresas possam causar, fazer com que uma parcela significativa do lucro que elas obtêm sejam pagos impostos, e quando eu digo significativa, é significativa mesmo, da ordem, sei lá, dos 60% a 70% do lucro. Porquê? Porque depois o Estado pode pegar nesse valor e fazer, de alguma forma, atenuar o problema, trazendo esses ganhos que possa ter imposto em algum tipo de benefício para a sociedade. Não resolve o problema, é evidente que não, mas atenua. Claro que se isso acontecer, a probabilidade de aparecer mais casinos ilegais, mais sites ilegais, vai aumentar. Mas aí também cabe ao Estado tentar, usando a tecnologia, ferramentas que dificulte, por exemplo, a transferência de dinheiro, que normalmente é usado o Pix, por exemplo, transferência de dinheiro para essas organizações. É difícil? É claro que é difícil. Se não fosse difícil, o Estado já tinha feito alguma coisa. Agora, não é por algo ser difícil que não se vá tentar criar mecanismos que, se não resolver o problema, pelo menos atenue os danos dos prejuízos que eles causam à sociedade. Portanto, era esta a reação que eu queria ter em relação a este vídeo. E se você não assistiu ao vídeo da entrevista, o ideal é que tivesse assistido antes mesmo da reação, mas agora, mesmo depois da reação, vá lá, assista o vídeo da entrevista, porque é uma entrevista extremamente interessante em que aborda assuntos que não é comum ser abordado em entrevistas em outros mídias que não o ICL. Porquê? Porque o ICL tem uma grande vantagem em relação aos outros mídias. É que ao não aceitar publicidade, ao não aceitar apoio nenhum de entidades que possa de alguma forma usar esse apoio para corromper, ou pelo menos para levantar a suspeita de que ela se deixou corromper pelo poder financeiro desses lobbies, eles têm total liberdade de falar aquilo que querem, da forma que querem, porque isso não lhes vai pesar em nada no orçamento, porque o orçamento deles não advém nem de publicidade, nem de algum tipo de apoio direto ou indireto de grandes lobbies. Ficam por aqui. Se não subscreveu o canal, subscreva, dê o like, ative o sininho e fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.